Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, no oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. Primeiro comentário tem um link, você chega lá, dá um clique, faz o seu cadastro. Se cadastrou, colocou seu nome, seus dados, aí você pode apostar. E aí você apostando, você usa a palavra Ave Mais, está lá no link. Tem a palavra Ave Mais para dobrar a sua aposta. E aí, se você tem R$50 de primeira aposta, vai dobrar para 100. Só colocar a palavra Ave Mais. É muito fácil, muito tranquilo. E aí você escolhe o jogo, por exemplo, o jogo de hoje à noite, Vasco e CSA. Por que você não aposta? Dá uma apostada, de repente o Vasco pode te dar um dinheiro. Deve estar apostando bem, deve estar pagando bem o Vasco. E a 1xBet é uma empresa séria, correta, que paga bem e que, acima de tudo, é muito, muito boa. Porque patrocina grandes clubes, patrocina grandes campeonatos, vale muito a pena. E também quero dar um recado da GoCase para você. Você já comprou a sua capinha da GoCase? Olha, se você aproveitar, você tem desconto usando o link que está aqui na descrição do vídeo. O link é Gol Vascaínos. Você vai direto para a página da GoCase através desse link. Você tem lá, tem vários modelos, você pode customizar, você pode botar as suas iniciais, você pode botar a camisa de um jogador, uma camisa bonita que você acha do Vasco. Olha, é lindo, 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 lindo. Você enfeita o seu celular e tem para Motorola, tem para Samsung, tem para iPhone, para todos os tipos. Você tem 5% de desconto usando o cupom Gol Vascaínos, e se você comprar 4, você só paga 2. Desconto legal, né? Um presentão, um presente muito legal para o seu amigo, para sua amiga, para sua namorada, enfim, para o seu namorado. Vale muito a pena, é um presente bacana, é um produto oficial do Vasco, tem garantia de 1 ano e você vai fazer bonito, pode ter certeza. Ou então, compra para o seu celular. É a GoCase, está tudo aqui na descrição do vídeo. Bom, o Vasco joga logo mais contra o CSA a partir de 8 da noite, um jogo muito importante. Porque, olha, eu vou ser muito honesto com vocês. Eu não aguento mais. Não aguento mais esse negócio de ver o Vasco jogando, com todo o respeito, contra o Tombense, contra a CSA. Aí tudo bem, semana que vem tem jogo do Bahia. É um jogo nível que a gente gosta. Vai ter daqui a um tempo jogo contra o Grêmio, mas a gente vai pegar o Brusque nesse meio do caminho, com todo o respeito à cidade de Brusque. Eu sei que tem muito vascaíno lá, mas não dá mais. Aí depois a gente tem que disputar a vaga com Londrina e Sampaio Corrêa. Olha, é duro, porque você vê como a noite de ontem, 2 rivais do Rio de Janeiro brigando para chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, que o Vasco foi eliminado pela Juazeirense. Aí é muito difícil, né? O Fluminense consegue a classificação em cima do Fortaleza e o Flamengo ganha do Atlético do Paraná, lá no Paraná, mostrando todo o seu potencial. Realmente são 2 times que estão vivendo um grande momento, uma grande fase. O Fluminense teve mais dificuldade, mas conseguiu classificar. E aí você fica numa dúvida, porque enquanto o Fluminense está aí preocupado em enfrentar o Corinthians, o Flamengo esperando o São Paulo, daqui a pouco o Flamengo vai disputar uma semifinal de Copa Libertadores da América, sim, eles se classificaram semana passada. O Vasco vai jogar contra o CSA. É difícil, é complicado, porque dá aquela pontinha de inveja, né? Aquela coisa de você querer também entrar nessa brincadeira, nessa dança, nessa festa. E eu acho que o objetivo desse grupo tem que ser imediato, de trazer o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Porque não dá mais para um torcedor tão apaixonado, um torcedor que lota os estádios, um torcedor que coloca tanta gente nos estádios. A torcida do Fluminense ontem conseguiu encher o Maracanã, o que vinha sendo assim uma luta, né? Mas consegue, é uma grande torcida também. A torcida do Vasco esgota ingressos em poucas horas. E é uma torcida que tem que aturar isso, tem que ver o time jogando contra times menores, contra times menos potentes, menos fortes. E acho que o Vasco precisa colocar isso como prioridade, resolver isso logo, planejar logo o ano, conseguir essas 6, 7 vitórias, e acho que hoje é uma grande oportunidade. O CSA não vive um bom momento, é um time limitado, é um time que está na zona de rebaixamento. O Vasco não pode dar os moles que dá contra times que estão lá embaixo, como foi contra o Vila Nova, que o Vasco perdeu.
tem que jogar para dentro, tem que ganhar, tem que atropelar o CSA, já para dar um recado, olha, o negócio é o seguinte, a gente está aqui para subir. Quem quiser tomar uma vaga de alguém, vai tomar a vaga aí do Bahia, do Grêmio. E se o Vasco vence, o Vasco passa os dois adversários. Então é uma condição importante para o Vasco de moral, de força. E aí o Vasco vai jogar em Salvador contra o Bahia, um jogo que foi criado uma rivalidade por conta daquele jogo do turno, que o Vasco venceu por 1-0, o gol do Figueiredo, que o Danilo Fernandes deu aquela declaração infeliz de que não, parece que os caras ganharam Copa do Mundo, enfim, ficou um negócio meio estranho, ficou um negócio meio brabo. E o Vasco precisa mostrar essa força, precisa mostrar, impor para o seu torcedor ganhar uma confiança, porque o torcedor do Vasco é um torcedor que é engraçado, ele está vivendo um momento que é um momento estranho já nos últimos anos, porque o vascaíno, nós vascaínos nos tornamos seres amedrontados, traumatizados. Se não, vejamos ontem a notícia de que o Flamengo estaria monitorando o Andrei Santos, quis saber aí como é que estava a situação do Andrei Santos. O que bate no vascaíno? Terror. O torcedor do Vasco é traumatizado, como aconteceu recente, do Vasco ter uma sequência aí de resultados ruins, não ganhava, em 9 jogos ganhou 2. Qual era o pensamento? Qual era o sentimento? Não vai dar, a gente não vai subir, meu Deus do céu, como é que vai estar? Como é que vai ser? Eu me lembro, o Cruzeiro ganhou do Londrina de virada e ficou todo mundo assim, cara, que bom. Foi, se eu não me engano, logo depois ou no mesmo dia do jogo do Vasco à Ponte, que bateu aquele desespero. Será que a gente vai subir? Então o torcedor do Vasco é um torcedor traumatizado. Então quando pintou essa notícia ontem do Andrei Santos, vários amigos, pessoas, inclusive o pessoal do grupo do WhatsApp, do Telegram, todo mundo, poxa, mas será que ele vai? Será que ele não vai sair? E não adianta, por mais que a gente traga a notícia, é incrível como as pessoas se influenciam pelo lado ruim. Então, um jornalista como Jorge Nicola, por exemplo, disse, olha, a situação está um pouco mais difícil, as pessoas vão por esse viés. Se a gente diz aqui que o negócio está praticamente fechado, olha, eu não sei se está não, está sempre na desconfiança do problema. Por quê? Porque é um torcedor traumatizado, é um torcedor que vive sendo passado para trás nos últimos anos, seja em termos de disputa, seja em termos de campeonato, seja em termos de contratação, de perder seus atletas, enfim. É triste a gente dizer isso, mas é uma verdade. A gente tem muito pouca confiança naquilo que a gente faz, porque o Vasco nos acostumou assim. A gente passou a ter uma dificuldade grande de acreditar nas coisas e nas pessoas que cercam o Vasco. Por isso que eu acho que o recado tem que ser dado logo dentro de campo, classificar, subir. O Vasco é um time bom para jogar a Série B, tem uma capacidade boa, merece, tem jogado bem, na maioria das vezes, tem tido aí quase 60% de aproveitamento, coisa que para uma Série B está ótimo. Os times são fracos, os times são muito limitados e, além disso, precisa se estruturar, precisa imediatamente, no final do mês, a Vasco SAF já vai ficar na sua constituição original, com 70% dos norte-americanos. Eles precisam entrar logo no futebol do Vasco, precisam logo fazer o que tem que fazer, as obras no CT, os investimentos, já planejar um bom time, trazer um grande treinador. Tá na hora da gente entrar nessa festa, tá na hora da gente desfrutar isso, não ficar apenas na frente da televisão azarando o Fluminense contra o Fortaleza, o Flamengo contra o Atlético do Paraná, e depois ficar frustrado porque ambos se classificaram. Não dá mais pra gente viver esse drama de que vai perder jogador porque o Andrei vai jogar no Flamengo. Não, ele não vai jogar no Flamengo. Ele vai jogar no Vasco por quê? Porque já entrou no clube gente séria, gente com grana, para dizer a ele, Andrei, a gente vai fazer um plano de carreira para você, você vai permanecer aqui. E o jogador acreditar nisso, o jogador saber que isso é o caminho para ele. Então eu acho que a gente tem que pensar muito sério, a gente precisa resolver isso logo. O torcedor do Vasco não merece passar esse aperto. E eu espero que hoje seja uma prova disso. Jogando fora de casa, contra o CSA, recuperar o ponto que perdeu contra a Ponte Preta, perdeu o ponto contra o Vila Nova. Eu fico vendo a gente muito preocupado, a gente vai pegar o Bahia, a gente vai pegar o Grêmio, a gente vai pegar o Cruzeiro fora de casa. Que eles também saibam que mesmo jogando em casa, vão ter um adversário difícil, tinhoso. O time do Vasco é um time que tem um dos melhores jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro, que foi eleito inclusive no último mês, o Andrei. Menino talentoso, excelente jogador. Qual time da Série B que tem um Nenê?
com o time da Série B que tem o Alex Teixeira. A gente precisa valorizar um pouquinho isso. É claro que nem todos jogam sempre muito bem. Por isso existem derrotas. Por isso times de Série A, inclusive, também sofrem. A gente viu ontem a notícia do Anderson Conceição recebendo uma proposta de um time de Série A. Tudo isso pesa muito, tudo isso é fundamental, porque a gente precisa ter mais confiança na gente. É claro que o time dá a resposta dentro de campo, mas eu acho que mesmo que tenha 1, 2 vitórias e aí vem uma derrota, não adianta. O torcedor do Vasco, ele é traumatizado. E olha, esse trauma, ele vai ter um tempo para fugir. Talvez até numa Série A, num momento ruim, no momento em que o time não vá bem, perca 1, 2, 3 jogos, a SAF não presta, o Josh Wander é um pilantra, o Paulo Brax é um incompetente, a gente vai cair de novo. Vai ser assim durante algum tempo, porque a gente meio que aprendeu na porrada que assim é o momento, é a vida do vascaíno. E não pode ser. O Vasco não é assim. O Vasco é protagonista, é claro que não é campeão de tudo sempre, mas é protagonista, precisa voltar a ser protagonista, dentro e fora de campo. Imputar aos adversários o medo de perder também jogadores, imputar aos adversários o medo de, na disputa financeira, também perder jogadores. Então eu acho que isso é importante, isso é fundamental. Eu me lembro quando o rival contratou o Arrascaeta, tirou o Arrascaeta campeoníssimo no Cruzeiro, trouxe para o Flamengo, e aí? E trouxe na mão grande e aquilo ali impactou muito o mercado. E está aí o Arrascaeta, que é o principal jogador do rival, um dos maiores jogadores hoje em atividade no futebol brasileiro. Foi lá no Fluminense e pegou o Pedro, está aí, trouxe o Pedro, mesmo que o Pedro tenha toda a origem dentro do Fluminense, porque mostrou força, como é o Palmeiras quando faz isso, como é o Corinthians semifinalista, que vai lá na Rússia e traz o Yuri Alberto de volta. A gente precisa voltar a ser assim, a gente precisa voltar a estar no noticiário impondo respeito. E eu acho que isso é fundamental a partir de hoje. São 14 jogos limite, porque assim como a gente está no limite também de paciência para ficar aturando jogos contra times menores, contra times que não têm o mesmo peso do Vasco, a mesma camisa, eu acho que esses jogadores precisam botar um limite também. Consegue logo essas vitórias, vamos enfileirar, vamos vencer, vamos jogar a vera, muita força para conseguir as vitórias. O Vasco tem um time bom para a Série B, e aí a gente poder planejar o ano de 2023, que a gente possa ter um time mais competitivo, um time bom, um time forte, um time saudável, um time com estrutura para render, e acho que isso vai ser muito importante. O torcedor do Vasco merece isso, a gente merece ter um momento de paz, parar de ficar azarando os outros, parar de ficar feliz pelo insucesso dos outros. A gente precisa ser feliz com aquilo que a gente realiza. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha e logo mais às 19h15 lá no canal Atenção Vascaínos eu chego comandando o pré-jogo para Vasco da Gama e CSA, bola rolando às 8 da noite, a gente vai estar com todo o nosso time reunido. Grande abraço, um ótimo dia, logo mais a gente se fala. Tchau, turma.